presença franciscana encontra-se desde a primeira missa rezada no Brasil por Frei Henrique de Coimbra. Santo Antônio, rogai por nós. Santo Antônio, rogai por nós. Jubilosos vos saudamos, grande servo do Senhor, Santo Antônio nesta vida. Sois o nosso protetor. Largo da Carioca. Hoje, exemplo de evolução de uma cidade. No passado, entre os morros do Castelo e de Santo Antônio, podia-se ver uma enorme lagoa com o mesmo nome. Uma casa humilde e uma capela de Santo Antônio eram vistas no sopé do morro. Frei Antônio de Mártires e Frei Antônio das Chagas foram os primeiros freis a chegar no Rio de Janeiro. Instalaram-se num terreno doado pela Câmara próximo ao Morro do Castelo. 15 anos depois, em 15 de fevereiro de 1607, chegam ao Rio de Janeiro 4 frades, entre eles Frei Leonardo de Jesus, que vê no Morro de Santo Antônio um ótimo lugar para a construção do convento. Com a doação e a escritura feita pelo governador Martim Afonso de Sá, os frades passam a residir na casa próxima à lagoa. Entre os religiosos vindos para o Rio de Janeiro, Frei Vicente do Salvador destaca-se por tornar-se o autor da primeira história do Brasil e ser o futuro superior do convento. E assim, ajudados com as esmolas do povo, os franciscanos puderam contratar operários que trabalharam com picaretas e pólvora. E por ser pedregoso, o próprio morro fornecia toda a pedra para a construção. Em 4 de junho de 1608, é lançada a pedra fundamental. A casa de Antônio firmemente persistirá, diria a frase a ser escrita no salão da portaria da igreja. Frei Francisco dos Santos fez a planta de todo o convento e igreja. Provavelmente, o convento aproxima-se desta imagem reproduzida pelo artista plástico de nossa época, Guta. Vemos o primeiro sino de que se há notícia no convento. Sua data, 1683. O sino, quase coroado, enchia os arredores com notas alegres de sua voz potente e sonora. Acima da torre sineira, o galo trazido de Portugal em 1610 ainda acompanha toda a trajetória do convento. A bela e expressiva imagem de Ecce Homo, uma das mais antigas relíquias históricas que o convento possui, mandou vir de Portugal o Frei Eusébio da Expectação em 1678. Escultura em madeira com 1,75 m. Era para ser colocada no altar da igreja, mas seu tamanho não permitiu, criando-se para ela uma capela no claustro. Uma obra de maior destaque é a biblioteca do convento. Nessa imagem podemos ver a fachada de sua antiga localização. Lá estão presentes livros raros dos séculos XVI e XVII. Em 1650, o convento foi promovido à Casa de Estudos de Filosofia e Teologia. Com grande presença do povo em 1683, já consta nas crônicas a pregação da trezena de Santo Antônio. Conta-se que, uma vez perdida no mar, a nau do governador apontou na Baía da Guanabara no dia da primeira festa de Santo Antônio, comemorada no convento. Por resistir durante 6 meses às forças de combate castelhanas, Veiga Cabral, governador da colônia do Sacramento, oferece a Santo Antônio um rico bastão em agradecimento. Em 1710, na invasão francesa, Castro Moraes recebe este bastão para pelejar na batalha. Os franciscanos do convento colocam Santo Antônio, que até então ficava no seu altar-mor, no muro do convento, para que, diante da batalha, pudesse presidir essa batalha. Ganhada essa batalha, Santo Antônio passa a ter a patente de capitão de infantaria. Como capitão de infantaria, Santo Antônio havia defendido a cidade.
devido a essa defesa, ganha um nicho na entrada da igreja, exatamente para representar a grande vitória que ele alcançou para os portugueses e brasileiros. Vamos conhecer o claustro do convento com entrada pela portaria. Ao caminhar pelo claustro, podemos observar a reconstrução do convento, feita em 1750 com algumas modificações, porém mantendo sua estrutura arquitetônica original. Há também algumas pedras sepulcrais nas paredes com inscrições referentes aos nobres que faleciam e eram enterrados na igreja. Há beleza nos arcos, altares e jardins. 3 nichos: o crucificado, imagem centenária. Nascimento de São Francisco, morte de São Francisco. 4 capelas: Porciúncula, Nossa Senhora das Dores, São Joaquim, Consolação. Esta é uma das tradicionais capelas encontradas no antigo claustro. Esta capela era dedicada ao Ecce Homo, uma belíssima imagem do Senhor da Cana Verde deste convento. Hoje ela está com a imagem da padroeira de Nossa Senhora da Conceição, mas é uma das antigas capelas com talha pontual e que possui a sacristia, a portinha de acesso à sacristia. Ela é uma capela onde era celebrada a missa. E hoje ela está com a belíssima e centenária imagem de Nossa Senhora da Conceição. Ave Maria, Mãe abençoada. Nesta representação vemos o nascimento de São Francisco. Seu irmão, sua mãe, a parteira. São imagens que estão no convento desde 1730. A morte de São Francisco. Francisco, despido, jaz no chão com os braços cruzados. Em seu redor agrupam-se os seus discípulos em diversas atitudes. Outros profundamente sentidos, outros segurando seu hábito. O pavimento térreo do convento de Santo Antônio abriga o refeitório dos frades. Um salão de 25 metros de comprimento e 6 de largura. Um Cristo trabalhado em madeira engrandece o lugar. Mesas e cadeiras, no passado de grossas madeiras nobres, já não existem mais. De todas as barras de azulejos representando a caça que ficavam em volta de parte da parede, apenas uma está preservada e encontra-se na capela doméstica do convento. A capela doméstica dos Três Corações possui altar de talha dourada. No centro há uma grande custódia esculturada em madeira com os 3 corações de Jesus, Maria e José. Imagens de santos, relíquias e relicários. No teto as 5 partes do mundo sob os quais caem os 3 sóis que representam a Jesus, Maria e José.
A cela de um frei é de uma simplicidade comovente. Tudo o que eles precisam é de paz para suas orações e seguir seus votos de pobreza, obediência e castidade. Para chegar até a Torre dos Sinos, percorremos vários corredores especialmente belos e silenciosos. Subimos algumas escadas e logo estamos diante da beleza de um sino que data de 1827. Ao seu redor lê-se Jesus, Maria e José. E ao vê-lo por inteiro, conseguimos captar sua beleza e Santo Antônio com o menino Jesus no colo. A sala do aconselhamento, no passado chamava-se Sala do Capítulo. Era a Academia dos Frades. Nela, em 1776, uma universidade com 13 cadeiras foi fundada. Na cadeira magistral sentavam-se os doutores da ciência, do estudo e da doutrina. Vários mestres ilustravam a ordem com sua inteligência. Frei Monte Alverne, grande filósofo e orador. Frei Sampaio, um dos mais sábios da província. Frei Rodovalho, homem das letras, teólogo e filósofo. O teto ostenta painéis que trazem belas pinturas do século XVIII. Frei Veloso era pai da botânica. Estudava as plantas e Frei Solano as desenhava. As jarras de Frei Solano pintadas para o altar de Santo Antônio. Esse rei, Dom Luís de Vasconcelos, o incumbiu de partir para o interior do estado do Rio de Janeiro, naquela época era ainda a capitania do Rio de Janeiro, a fim de recolher espécimes vegetais e classificá-las. Isto posto pelos idos de 1783, partiu o nosso Frei Veloso, deixando aqui o convento de Santo Antônio, devidamente autorizado pelo então guardião, em companhia do Frei Solano, que era um exímio artista, desenhador, chamado riscador na época, a fim de fazer os desenhos dos espécimes vegetais. E o Frei Santo Inês, a fim de fazer as classificações, os textos em latim dos vegetais. E lá permaneceram, justamente com alguns militares, alguns outros freis, durante algum tempo, praticamente 10 anos, de idas e vindas, e classificando. Ao final desse período, foram classificados praticamente 2.000 espécimes vegetais. E foram feitos também quase 2.000 desenhos que resultaram na monumental obra de Frei Mariano Veloso, a conhecida por alguns, hoje em dia, Flora Fluminense. Perante esta imagem do crucificado, exatamente nesse local, eram encomendados os corpos, antigamente dos frades. E nessa área do claustro, chamada quadra dos religiosos, eles eram sepultados. Pois muito bem, o nosso Frei Veloso foi sepultado logo ali adiante, na quadra dos religiosos aqui e na sepultura de número 19. Então, isso aqui seria a sepultura de número 19. E naquela época, essa lápide dupla está aqui, não era que existia, era uma
tampa de madeira, né? E posteriormente foi substituída por essa lata de pedra. E, obviamente que hoje em dia, atualmente não existe aqui nenhum corpo, nenhum resto mortal. Todos esses restos foram retirados daqui, né? E se encontram no cemitério. E aqui estão sepultados todos os religiosos. Frei Fabiano de Cristo, o servo de Deus. Tinha como trabalho o serviço na portaria de acolhimento dos devotos de Santo Antônio e um segundo grande trabalho que levava um tempo maior da vida dele, que era o de enfermeiro. Nós estamos num tempo em que não havia grandes hospitais nem grandes enfermarias e os doentes vinham muito tratar-se aqui no convento de Santo Antônio. Sobretudo em 1710 e 1711, quando os franceses invadiram o Rio de Janeiro e muitos soldados ficaram feridos. Esses soldados foram tratados por Frei Fabiano aqui no convento de Santo Antônio. A fama dele como enfermeiro era tão grande que pessoas do Vale do Paraíba se deslocavam para o Rio para serem tratados pelo Frei Fabiano. Ele usava de um sistema muito humano, que era a ternura do coração. Costumava distribuir aos seus doentes uma água que ele mesmo abençoava, água que ele conservava numa moringa, e esta moringa nós temos até hoje. Hoje ela está revestida por fora para se conservar. E temos também ainda no museu o balde com que ele retirava a água do poço para passá-la para a moringa. Ele a abençoava, como eu disse, e a distribuía aos doentes. Além desses dois trabalhos, Frei Fabiano de Cristo era um grande, digamos assim, rezador. Passava horas e horas, sobretudo as horas da noite, em oração. Suas duas grandes devoções eram a Eucaristia e Nossa Senhora. E era a essas devoções que ele consagrava todos os seus enfermos. De uma simplicidade imensa, de uma sabedoria popular que ele havia adquirido ao longo de seus anos através do trabalho duro. Fabiano impressionava a todos pela serenidade de seu rosto. Estamos entrando na santuária, nave do convento de Santo Antônio, da sua igreja conventual, que tem como oráculo o santo padroeiro de todos nós, Santo Antônio de Lisboa. Uma nave única, dotada de arco cruzeiro e capela mor. É uma característica das igrejas franciscanas. E este interior, ele se destaca pela simplicidade e singeleza característica das igrejas franciscanas, procuram cumprir uma determinação do seu regimento, que é a simplicidade, a humildade, o despojamento. Esse espaço é considerado como um pórtico, é uma entrada que fica sob o coro e é a parte principal da nave, que ela recebe aqui nesse espaço os fiéis. Nós vamos nos aproximar do elemento que faz a ligação entre a nave e a capela mor, que é o arco cruzeiro, e que nas igrejas franciscanas ele tem a característica de ter os altares colaterais de canto, sendo que o da esquerda é dedicado a Nossa Senhora da Conceição e o da direita dedicado a São Francisco, o grande padroeiro da Ordem Terceira dos Frades Menores, que é a capela primitiva dos terceiros franciscanos, dedicada à sua padroeira Nossa Senhora da Conceição. Hoje ela está protegida por uma bela grade de ferro, toda trabalhada em serralheria, pelo irmão franciscano terciário Manuel da Cruz, que a executou no século XVIII.
é interessante mostrar que ela está encimada pelo emblema da ordem. Dando acesso à Capela Mor, toda a igreja tem aquilo que se chama a mesa da comunhão, que é sempre trabalhada em jacarandá e em balaústres, torneados, recortados, decorados. E para dar a comunhão, hoje não é usual, as pessoas comungam em pé. Então você tem acesso ao espaço sacralizado da Capela Mor. Estamos dentro do espaço que é reservado à Capela Mor. Ao entrosamento, a toda a elevação espiritual que é dedicada ao oráculo, ao santo padroeiro, que dentro da parte central deste espaço abençoa os seus devotos. Essa é a parte toda considerada o presbitério, e dentro do presbitério você vai caminhando e através de degraus, sempre tem esses degraus, você tem acesso ao espaço sacralizado da Capela Mor. Interessante observar que o ritmo dessa talha, ele é rico e a adoração mantém uma certa igualdade. E é essa igualdade da decoração, da adoração, que dá um equilíbrio de luz dentro do espaço da Capela Mor, que faz com que a talha se enquadre perfeitamente com as pinturas que estão colocadas nas laterais da Capela Mor e no teto curvo, um teto alobadado. Você vê em cima, no teto, as pinturas referenciam passagens da vida do santo. Dentro da simbologia eucarística, nós vamos encontrar muito bem especificado na talha de grande beleza e perfeição plástica as parreiras com os cachos de uva que referenciam o sangue de Cristo. E vamos encontrar lá em cima uma fênix, também vinculada a toda a parte da Eucaristia, que é a parte do sacrifício da Santa Missa, que é celebrada nesse espaço da Capela Mor, no altar em frente ao retábulo. E também aí fica o sacrário que guarda as hóstias consagradas. E essas colunas torças que se jogam para o alto, elas vão encontrar numa cimalha, seu efeito de ascensão é cortado pela cimalha, que vai continuar através dos arcos concêntricos da estrutura do retábulo e que seguram essa elevação toda de olhar e de profusão de decoração, que devolve para baixo todo o efeito cenográfico desse magnífico altar mor, onde está solenemente entronizado com toda a sua força escultórica a imagem de Santo Antônio, que veio de Portugal. Abaixo do coro da igreja estão os 18 bustos dos frades que dedicaram-se a semear o catolicismo no Japão. Foram perseguidos e cruelmente mortos pelo governo por divergências religiosas. São os mártires do Japão. Fugindo da hostilidade francesa, a família real procura asilo no Brasil. Sua chegada no Rio de Janeiro ocorre em 8 de março de 1808. A cidade do Rio de Janeiro se transforma aos poucos, progredindo com a presença da corte. Dom João VI fazia visitas frequentes ao convento de Santo Antônio, chegando a ofertar ao santo um rico bastão de seu próprio uso. A Gran Cruz da Ordem de Cristo é um outro mimo também ofertado pela família real. Tanta devoção a Santo Antônio não diminuía no coração de nosso querido Frei Veloso a admiração por Nossa Senhora. A ela e por ela, trouxe da Europa, oferecido pela Santa Sé, um breve que concedia à província celebrar a festa do Sagrado Coração de Maria. Frei São Carlos destaca-se por seus dotes oratórios e vasta erudição, chamado de poeta da Virgem. No púlpito da igreja de Santo Antônio,
Frei São Carlos eletrizava os fiéis com sua espontaneidade de gênio. Improvisava suas imagens, coloria, dava vida, filosofava, fortalecendo a fé. Os franciscanos do convento de Santo Antônio não ficaram indiferentes à luta do povo pela independência do Brasil. Em sua cela, Frei Sampaio reunia-se com o príncipe regente Dom Pedro para tratar destes assuntos. Frei Sampaio recolhe 8.000 assinaturas, conseguindo a permanência de Dom Pedro no Brasil. Em 1878, Frei do Amor Divino Costa era o único frei sobrevivente da província. Morava fora do convento, mas defendia e mantinha os direitos da província sobre todos os conventos. Sabia que com sua morte, todos os conventos da província do Sul passariam às mãos do governo. Nesta foto, em 1911, a ladeira do convento antes de sua extinção. Quem não conheceu o antigo Largo da Carioca e o acesso ao convento pela ladeira, poderá reviver nestas imagens lembranças dos antepassados que pisaram suas calçadas de pedra. Freis, nobres da corte, o povo devoto, militares. Passo a passo, vamos revivendo suas histórias. A empresa Ferrocarril corta a ladeira do convento para a passagem dos bondes para Santa Teresa. Em 1954, deu-se início ao desmonte do Morro de Santo Antônio com o compromisso de deixar a parte necessária para a permanência e a segurança do convento, já tombado pelo patrimônio histórico e artístico nacional. A paz e a beleza dos jardins entram em perfeita comunhão com a tranquilidade do claustro. Frei Basílio Roa. Nascido na Alemanha, foi guardião do convento e publicou o livro O Convento de Santo Antônio do Rio de Janeiro em 1937. O mausoléu, construído por Frei Basílio Roa, abriga túmulos de religiosos do convento e príncipes da família imperial. Um anjo de 1,57 m de altura, artisticamente esculpido na França, parece elevar ao céu o bebê natimorto Dona Luísa Vitória, filha da redentora Princesa Isabel. À frente vemos o túmulo da princesa Dona Paula Mariana, filha de Dom Pedro I e da imperatriz Maria Leopoldina. O túmulo de Dona Maria Amélia, única filha da imperatriz Amélia e o imperador Dom Pedro I. E os príncipes Dom João Carlos Borromeu, Dom Antônio Afonso e Dom Afonso. Os monumentos são de mármore ricamente trabalhados na França. No fundo, há um altar e pequenos nichos na parede para recolher os ossos dos religiosos falecidos. A estação Carioca ela veio ocupar, pela sua localização estratégica,
de uma importância sobremaneira aqui para o Rio de Janeiro, porque ela tem vizinhos também tão importantes quanto o Convento Santo Antônio, a Ordem Terceira, o prédio do BNH, o prédio da própria Petrobras e até o do BNDES, que foi contemporâneo nosso durante as obras. O BNDES subiu junto com a estação do metrô. Agora, um aspecto interessante também era das dimensões das lajes. Nós tínhamos lajes lá de 2,5 metros de espessura. As pessoas ficavam assombradas, mas isso se deve à necessidade de termos peso para evitar que aquilo, com o empuxo das águas de lençol d'água, viessem a fazer com que houvesse uma flutuação, digamos assim, da estrutura. Então, daí a necessidade de grandes dimensões nas peças das estruturas da estação. O projeto de restauro do convento de Santo Antônio foi assinado no dia 26 de junho de 2007, em presença do ministro da Cultura, Gilberto Gil, do presidente da Petrobras, José Sérgio Gabriel de Azevedo, e Frei Clarencio Neotti. Neste edifício viveram homens que se avantajaram nas ciências, nas artes, nas virtudes e relevantes serviços prestados à religião, à humanidade e à pátria, como Frei Galvão, recentemente canonizado. Foi um momento de glória este claustro. De São Francisco de Assis, a menor regra religiosa da história. São poucas pagelas e Francisco queria que coubessem só em 2 linhas. A vida e a regra dos frades menores é esta: observar o santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.